Vamos lá, então, pessoal, retomando a os nossos vídeos, a gente vai agora falar um pouquinho sobre integral definida, tá? Lembrem que nós, no vídeo passado, falamos sobre o princípio da integral, o que nós discutimos, ou seja, como é que se pensou o princípio da integral como uma soma especial, né? Uma soma que nós tínhamos um nome que era a soma de Riemann, tá? Essa soma, ela caracterizava por uma forma da gente poder encontrar aquela área abaixo da figura. Essa era a ideia, né? Se pensar que nós tínhamos lá, então, o problema da aula passada era encontrar uma forma de você, dado uma função f de x, e aí eu queria saber quanto vale, né? Quanto vale a área, qual é o valor da área que nós temos aqui, certo? Entre a função, o eixo x e os pontos e os eixos, as retas, né, de A e B. Então, quanto vale essa área aqui? Essa área a gente descobriu uma forma de fazê-la. Agora, a gente descobriu uma forma, um conceito. Na prática, como é que a gente calcula isso? Né? Ou seja, como é que eu pego uma função, por exemplo, como x ao quadrado, e calculo tudo isso? Como é que eu organizo tudo isso? Como é que a gente repensa esse problema para poder aplicar nos nossos conceitos, tudo bem? Então, o que que nós temos aqui em mente é o conceito, a definição mesmo de integral definida. Então, para nós, a integral definida, ela vai ser colocada ou anunciada como o seguinte: se f é uma função contínua definida para o intervalo x de A até B, e a gente pode dividir esse intervalo em n subintervalos com os comprimentos iguais, essa é a principal característica, né? Ou seja, de tal forma, como que funcionam esses comprimentos iguais? Os comprimentos iguais é aquilo que nós tínhamos feito lá, ó. O que que nós vamos fazer? Qual é o tamanho de cada comprimento? O delta x, ele é igual a quê? A pegar o intervalo maior, né? Todo o intervalo que nós temos, o b menos a distância b menos a, e dividir por n intervalos, certo? E aí, se a gente pegar os valores de x que definem esses intervalos, né, como as extremidades do subintervalo, a gente vai pegar pontos amostrais arbitrários nesses subintervalos, de forma que esses pontos xni seja o iésimo subintervalo. Então, a integral definida de uma função f de A até B é o quê? Ela é limite da somatória, ó, limite da somatória daquelas areazinhas lá. Isso aqui nada mais é do que cálculo da área de um retângulo, tá bom? Nada mais é do que cálculo da área de um retângulo. Um retângulo que tem como base o tamanho do intervalinho e tem como altura o valor da função calculado para uma das pontas, ou à direita ou à esquerda, depende do que eu quiser fazer. A hora que eu calculo esse limite, nós chegamos numa notação especial, uma notação especial, que é chamada integral, tá? Então, esse S comprido aqui, ó, esse S comprido aqui, ele tem realmente uma relação com essa ideia de soma aqui, ó. Então, ele tem uma ideia de uma soma que a gente chama de infinitesimal, ou seja, eu estou somando infinitos agora quadrados, né? E esse aqui não tem nada a ver com o diferencial. Quer dizer, até vai ter, mas lá na frente, talvez. Mas nesse momento, ele só está dizendo o seguinte: quem é a variável independente? Quem é a variável que eu vou usar para fazer? Então, a integral.
a integral de A até B, de f de x dx. Essa é a ideia. Então, isso é uma relação, ou seja, o que que a gente pode tentar dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte, que se eu tenho uma função f de x, certo? E eu quero calcular a área abaixo dessa função, do ponto A até o ponto B, do eixo x e y aqui, se eu quero calcular essa área aqui, ó, eu quero calcular essa área aqui, eu posso dizer que ela é dado sem problema nenhum pela integral de A até B de f de x dx, né? E nós chamamos isso do quê? De integral de A até B da função f de x com relação à variável x, tá bom? É porque eu posso ter funções de mais variáveis, eu posso ter um monte de coisa que vai aparecer na hora que eu vou construir modelos. Então, a gente entender o que que eu estou representando aqui, o que que eu estou querendo dizer aqui, é muito importante, tá legal? A gente tem que ter na mente mais ou menos essas coisas. Então, aí a gente vai dizer o seguinte, na prática, como é que eu calculo, quais são as propriedades que eu tenho para calcular a integral? Então, se eu lembrar das propriedades que eu tenho de limite e lembrar que eu estou calculando essa integral, nada mais é do que um limite, tá? E aí eu vou lembrar das propriedades que eu tinha de limite. Então eu posso dizer o seguinte: a propriedade das integrais é integral definida de c vezes dx, nada mais é do que o quê? C vezes o valor b menos a, tá? A integral de f de x mais g de x, ela é a integral de f mais a integral de g, ou seja, a integral das somas é a soma das integrais. Da mesma forma, vale para uma constante, eu posso tirar ela para fora, calcular as constantes vezes o valor integral. Da mesma forma, eu posso falar de subtração, tá? O próximo assunto nosso, para a gente entender direitinho como é que isso vai funcionar, a gente vai entrar no coração do nosso curso, que é chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Mas isso eu vou deixar por um próximo vídeo, para não ficar muito longo os nossos vídeos. Tudo bem?